Bom dia, estamos começando o nosso primeiro bloco de notícias desta manhã e vamos dizendo que não é boa a situação dos 4 deputados estaduais cearenses, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Silvana Oliveira, cujos mandatos foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral Cearense pelo fato de o partido deles, o PL, não ter atendido ao que determina a legislação eleitoral quanto à composição das chapas para cargos proporcionais. A Justiça Eleitoral ou a legislação eleitoral diz que cada chapa para cargo proporcional tem que ter o mínimo de 30% de candidaturas. O PL, segundo o entendimento da Justiça Eleitoral cearense, não atendeu a essa determinação e, por isso, a Justiça Eleitoral cassou os mandatos de todos os seus deputados estaduais, porque a infringência foi com relação à chapa de deputados estaduais. A chapa de deputado federal do mesmo PL atendeu à exigência da lei e apresentou 30% de candidaturas femininas. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que as candidatas apresentadas pelo PL para disputar vagas na Assembleia Legislativa Estadual eram de ficção, eram para enganar a Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, em todas as suas decisões até aqui, julgando os recursos que chegam lá dos tribunais regionais eleitorais de todos os estados, tem determinado que a infringência a esse dispositivo da legislação eleitoral exige realmente a cassação dos mandatos como punição aos partidos. Assim, têm sido cassados vereadores, deputados estaduais. No caso do Ceará, o recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou os mandatos desses 4 deputados estaduais, esse recurso ainda não chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. O que significa dizer que por mais até o final deste ano, provavelmente os 4 deputados continuarão exercendo os seus mandatos, quiçá até o início do próximo ano. O certo é que, quando o recurso for julgado, sem dúvida, como tem acontecido até aqui, o Tribunal Superior Eleitoral vai confirmar o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral e aí os 4 deputados terão que deixar a Assembleia Legislativa. Alguns deles já acreditam que estão de fato com o mandato perdido. Tanto que, por exemplo, a deputada Silvana Oliveira é candidata já a prefeita de Maracanaú nas eleições deste ano. Marta Gonçalves já está apontada como candidata a vereadora de Fortaleza. Aliás, ela já foi vereadora em Fortaleza, mas não exerceu o mandato por pouquíssimos dias, porque passou todo esse tempo afastada para ser secretária da Prefeitura de Fortaleza. O deputado Alcides Fernandes vai cuidar da candidatura do seu filho, deputado André Fernandes, candidato a prefeito de Fortaleza. E o deputado Carmelo Neto vai cuidar da candidatura de sua mulher, a vereadora de Fortaleza. Hilário Marques, ex-prefeito de Quixadá, que está inelegível por conta de desaprovação de contas suas enquanto prefeito daquele município.
tem mais um problema com as contas de sua gestão referente ao exercício de 2020. O Tribunal de Contas do Estado examinou-as na última semana e constatou irregularidade. O governador Elmano e alguns deputados que integram a CPI da COELCE, aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, que já tem mais de um ano, porque ela foi instalada em fevereiro do ano passado, vão estar com o ministro das Minas e Energia. É mais um lance de publicidade, porque a COELCE daqui, que é comandada pela Enel, a Enel é a holding que administra a distribuição de energia em vários estados brasileiros, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, onde ultimamente têm acontecido os problemas muito mais graves do que a má prestação do serviço aqui no estado do Ceará. Esses dois estados, potentes como são, não conseguiram absolutamente nada no Ministério das Minas e Energia contra essa empresa Enel. No próximo domingo, 21, 200 petistas, 200 filiados ao PT, vão estar reunidos para escolher o candidato do partido a prefeito de Fortaleza. Esse encontro do dia 21 é resultado da votação ocorrida recentemente, quando 4 chapas se apresentaram aos filiados do partido e elas foram votadas, e a votação delas representa o percentual de delegados que cada um apresentará no dia para a votação do dia 21. Na votação direta dos filiados ao partido, a chapa da deputada federal Luiziane Lins foi a mais votada, seguida da chapa encabeçada pelo deputado estadual Evandro Leitão. As outras chapas tiveram votação menos expressivas, mas elas, já se sabiam, elas eram apenas laranjas da chapa de Evandro Leitão. Vamos esperar o que vai acontecer, porque ainda tem petista acreditando em entendimento, em consenso para a escolha do candidato. E nós admitimos que não haverá consenso, porque nenhuma das duas chapas mais votadas quer que o candidato seja o outro. Luiziane não vota em Evandro e o pessoal de Evandro não vota em Luiziane, até porque o padrinho mais forte de Evandro, que é o ex-governador Camilo Santana, é inimigo pessoal de Luiziane. E toda essa confusão que há no PT é exatamente porque Camilo não quer que Luiziane Lins seja candidata a prefeita de Fortaleza. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com governadores de estados ou dos estados mais endividados com a União, sobretudo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros, Rio Grande do Sul e outros com dívidas menores. O Ceará não tem dívida com a União, o Ceará tem crédito. O Ceará, até poucos anos, cumpria regularmente o pagamento de suas dívidas. Hoje é que a situação do Estado não é boa, mas mesmo assim o Estado não está na relação desses que são os mais endividados. O presidente do Senado conversou com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com Romeu Zema de Minas Gerais, com o Carlos Castro, governador do Rio de Janeiro, e o Ronaldo Caiado, de Goiás. Por sinal, o Ronaldo Caiado foi o primeiro a sair da reunião e falou com os jornalistas sobre o que eles pretendem para negociar
a dívida desses estados com a União. Vamos ouvi-lo. Sobre a renegociação das dívidas dos estados, que hoje tem impedido o crescimento dos estados. O parcelamento da dívida chega a percentuais que o estado não tem mais como investir em infraestrutura. Os estados estão engessados devido a essas correções das dívidas que chegam aí a níveis estratosféricos, não restando nada para que o setor, ou seja, para que os governos invistam, tá certo, em poder atender a necessidade de crescimento. Se o Estado não cresce, é lógico que o Brasil também vai ficar aí bloqueado, garroteado com a falta de capacidade dos Estados. Então, o que nós estamos pedindo são indexadores justos e uma renegociação também para que haja uma flexibilização no teto de investimento para que não sejamos aí engessados da maneira como está vivendo hoje a maioria dos estados brasileiros. Bom, o presidente do Senado resumiu assim o encontro dele com esses governadores. Vamos ouvi-lo. Estados, especialmente os estados que têm o maior problema da dívida junto à União Federal, recebi deles diversas ideias em relação a esse tema e pretendemos ainda no mês de abril, devidamente alinhados com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad e sua equipe e com o governo federal, iniciar o processo legislativo de uma lei complementar que englobe todas essas alternativas e estabeleça um programa real e sustentável para pagamento efetivo dessas dívidas. Nós sabemos que o plano de recuperação fiscal acaba não resolvendo o problema, sacrifica sobremaneira servidores públicos dos estados, especialmente do estado de Minas Gerais, acaba por vender os ativos que o Estado tem de forma pouco sustentável. Então são inúmeras ideias que estão sendo discutidas nesse momento que envolve a possibilidade de federalização de empresas, do pagamento dessa dívida, amortizando-a com recebíveis, com créditos de ações judiciais, com créditos de dívida ativa dos estados. Também a redução do indexador, que é algo fundamental, ou seja, o indexador tal como está acaba por avolumar muito a dívida. Então essa redução é algo com que inclusive o Ministério da Fazenda já concordou. E também a ampliação das contrapartidas. Ao se reduzir o indexador da dívida, melhorando para os estados, também a contrapartida por parte dos estados de fazer investimentos para o seu povo, para o seu público. Então houve também essa sugestão dos governadores que se amplie um pouco o rol dessas contrapartidas, não só para investimentos na educação, sobretudo no ensino profissionalizante, mas que possa ser ampliado esse rol, inclusive, para investimentos em infraestrutura. De modo que a possibilidade de um programa que revele a capacidade de pagamento dos estados, efetivamente pague a dívida, somando ao fato de que os estados recuperam a sua capacidade de investimentos em estradas, em infraestrutura, em educação e saúde, isso acaba sendo muito bom para o Brasil. Então a solução para os estados acaba sendo também uma solução nacional e nós certamente faremos a convergência da União com os estados no âmbito do Congresso Nacional. Bom, ontem no plenário do Senado, especialistas e senadores discutiram a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas, na contramão do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal. O senador cearense Eduardo Girão é totalmente a favor da PEC que está em discussão no Congresso Nacional e prestes a ser votada no Senado. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Girão. O Tribunal Federal invadiu a competência dessa casa, que já votou 2 vezes sobre a matéria, dizendo tolerância zero. E um detalhe, uma no governo Lula em 2006 e outra no governo Bolsonaro em 2019. E um detalhe, os 2 presidentes da República, Lula e Bolsonaro, sancionaram a lei criminalizando posse de droga. Por isso nós estamos aqui, porque precisa desenhar. Infelizmente, com essa invasão de competência, precisa desenhar. Estava conversando com o senador Jacques Wagner. Mas já existe uma lei para isso, nós estamos apenas reforçando algo que existe, não deveria realmente precisar.
porque a lei contempla. A lei, ela é uma lei que ninguém hoje é preso pelo porte de droga. Não é, é fato. Nós fizemos debates nisso, analisamos dados sobre isso. Agora, eu fico extremamente preocupado quando eu vejo alguns argumentos, e respeito, é o direito de cada um colocar. Agora, argumentos aqui dizendo que a história da humanidade sempre teve droga, querendo dar uma glamorizada, querendo dar uma flexibilizada, e eu até anotei aqui, amanhã eu vou falar também, mas eu vou fazer uma alegoria com vocês aqui. É como se, aí falaram do álcool, não, mas o álcool está liberado, por que a maconha não pode ser descriminalizada? Eu quero fazer uma alegoria bem simples. Um carro está descendo numa ladeira, o freio está ruim. Aí você diz, não, vamos resolver o problema. Tira o freio, deixa descer. Essa é uma alegoria bem clássica do que está acontecendo aqui. Álcool nós temos que restringir. E eu tenho um projeto de lei nesse sentido, para evitar dentro de estádio de futebol, para não ter propaganda em certos horários, como foi feito com cigarro. Então, senhor presidente, deixando muito claro, o trabalho do senador Efraim, a gente tem que tirar o chapéu. Ele ouviu, e eu sou testemunha, exaustivamente os dois lados. A iniciativa é do presidente dessa casa, que tem um histórico, que conhece, é um jurista dessa área também, criminal. Está amadurecido. E eu acho que amanhã o Brasil vai receber dessa casa uma resposta firme daquilo que a gente já, 513 deputados, 81 senadores, 2 presidentes da República, deliberamos. Deixar claro que essa é a prerrogativa dessa casa. Eu vi algumas apresentações também aqui, com todo respeito, que me parece existir conflito de interesse, que, de uma certa forma, tem. Representa a empresa de venda de questão de medicamentos. E esse tipo de coisa a gente tem que deixar muito claro os conflitos de interesse. Então, senhor presidente, quero lhe agradecer muito pela oportunidade e dizer que esse debate ratificou em quem está assistindo, eu estou recebendo o tempo todo aqui mensagens, o conceito importante de que a tolerância à droga tem que ser zero. Bom, contrário ao posicionamento do senador Eduardo Girão, portanto, de acordo com o entendimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, falou o senador Fabiano Contarato. Vamos ouvi-lo. Está fazendo, ela não está inovando em absolutamente nada. Ela simplesmente coloca na Constituição Federal, que já foi remendada 132 vezes, que portar substância para uso próprio é crime. Ora, nós não estamos enfrentando o problema, nós não estamos definindo, por requisitos de natureza objetiva e subjetiva, quem é que vai ser tratado como traficante e quem é que vai ser tratado como usuário. Por que nós não estamos fazendo isso? Porque está faltando a essa casa a altivez, a coragem, como falta em inúmeros temas. Bom, o deputado federal André Fernandes distribuiu ontem um vídeo que ele fez em frente à sede do Ministério Público Estadual, denunciando que um atentado que houve ao gabinete dele aqui em Fortaleza na semana passada ainda não está sendo investigado, embora ele pessoalmente tenha ido ao Procurador-Geral de Justiça fazer a denúncia dos atos de vandalismo que ocorreram lá. Picharam a sede, incendiaram lá um boneco com a fotografia do deputado. Enfim, ele faz uma lamentação e uma denúncia grave. O Ministério Público tem obrigação de investigar, não é favor, tem obrigação de investigar. Quanto mais
um atentado a um gabinete parlamentar de um deputado federal. Não pode o Ministério Público Estadual dizer que o fato de ele ser deputado federal, a investigação deva ser do Ministério Público Federal. Não, isso é um crime comum, que é afeto à justiça comum. Não foi, é um atentado civil. Portanto, diz respeito, sim, à justiça cearense, punir os vândalos. Se fosse um atentado ao parlamentar, ao exercício do parlamentar, aí sim ia para a esfera federal, porque estaria na competência do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público precisa realmente ser mais ágil e a denúncia do deputado é grave. Aliás, ele também pode fazer, ele devia levar esse assunto também para a Câmara dos Deputados, e aí a Câmara dos Deputados ia exigir providência e o Ministério Público do Estado do Ceará ia trabalhar. Aliás, tem sido assim. Ultimamente, nós já citamos casos aqui de que o Ministério Público Estadual fez denúncias compelido por decisões de juízes federais. Olha, um foi a Receita Federal. Olha, nós constatamos isso aqui, vocês não estão vendo, não? Aí eles começaram a ver. E o outro foi a Justiça Federal, no caso do processo de aposentadoria, em que a Justiça Federal constatou que uma servidora da Assembleia Legislativa estava trabalhando na casa do pai do deputado, que deu o cargo comissionado a ela na Assembleia, ela estava trabalhando na casa do pai do deputado como doméstica. O Ministério Público não tinha visto isso. Foi precisar a Justiça Federal dizer, olha aí, tu não está vendo isso aqui não? Aí ela viu. Mas vamos ver aí o vídeo que publicou ontem o deputado federal André Fernandes. Eu quero acreditar que o Ceará é uma terra sem lei. A denúncia que eu vou fazer agora não é uma denúncia apenas grave, é gravíssima. Vocês se lembram que, exatamente 2 semanas atrás, no dia 1º de abril, um grupo criminoso foi até o meu gabinete parlamentar, vandalizar as paredes e, pior, atear fogo em um boneco com o meu rosto? Pois é, no mesmo dia 1º de abril, o grupo chamado Levante Popular da Juventude reivindicou a autoria desses crimes. E eu fui pessoalmente até a Polícia Civil e Polícia Federal cobrar uma investigação e punição de todos os criminosos envolvidos. Acontece que piorou a situação e é aqui onde entra a denúncia. Com o passar dos dias, tomamos conhecimento que, de acordo com o próprio grupo Levante Popular da Juventude, eles são financiados pelo governo do estado do Ceará e pela Assembleia Legislativa do Ceará. É isso mesmo que eu estou falando. São beneficiados diretamente por um programa do governo do Ceará e da ALESE, Assembleia Legislativa do Ceará. Uma semana atrás, no dia 9, eu vim aqui no Ministério Público e protocolei um pedido de investigação. Passou mais uma semana e nenhum movimento foi dado nesse processo. Eu vim novamente hoje aqui, dia 15 de abril. Fui atendido pelo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, aqui no Ministério Público do Estado do Ceará, cobrando mais uma vez providências. Uma coisa simples que eu quero saber. Está tendo improbidade administrativa? Aliás, os meus opositores políticos estão usando dinheiro público para financiar atos criminosos contra mim? Contra a minha pré-campanha? Me desculpa, mas todos os envolvidos, independente do lado que esteja, tem que pagar, seja de forma criminal, administrativa ou eleitoral. Ou a justiça não vai dar prosseguimento nessa investigação apenas porque se trata do André Fernandes. Repito, eu não quero acreditar que o Ceará é uma terra sem lei. Bom, ainda não é uma questão de justiça, ainda está em fase, ou melhor, não está nem em fase de investigação, segundo o depoimento aí do deputado André Fernandes. Só depois da investigação é que, se houver realmente, se o Ministério Público constatar que houve crime, é que ele deve promover
a denúncia e aí o processo terá início, o seu andamento na Justiça. Mas o deputado citou aí esse grupo foi um dos beneficiados com essas cozinhas distribuídas pela Assembleia. E esse grupo é ligado ao PT e algumas dessas pessoas votaram naquele domingo nas chapas apresentadas de pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza pelo PT. O certo é que o Ministério Público, com essa denúncia do deputado, deve satisfações à sociedade cearense. Não precisava nem de o deputado ter vindo aqui publicamente. O fato de ele ter ido fazer a denúncia no Ministério Público já era suficiente para que o Ministério Público esclarecesse à sociedade cearense o que realmente aconteceu. Pode até nem ter acontecido nada. Aliás, o deputado André Fernandes, quando era deputado estadual, ele registrou um atentado à vida dele numa das rodovias cearenses, quando ele ia de Fortaleza para um evento com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria sido vítima de uma emboscada e mostrou o carro com alguns buracos de bala. Isso não foi constatado. A Assembleia veio a público exigir uma investigação e depois calou, não disse nada. Não disse se aconteceu o atentado ou não aconteceu. Até hoje, a sociedade não sabe se o deputado realmente sofreu o atentado ou criou um factoide para mais um evento de propaganda política. Com essas observações, nós estamos encerrando a nossa participação, mas os senhores e senhoras telespectadores da TV da Transparência terão agora as primeiras informações sobre os principais jornais do país. Oceli e Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando as manchetes dos principais jornais do país, vamos conferir agora a capa do jornal O Globo. Governo afrouxa metas fiscais até o final do mandato de Lula. Proposta enviada ao Congresso reduz projeções do arcabouço para 2025 e 2026. Ao enviar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2025 ao Congresso, o governo federal afrouxou as metas fiscais previstas no arcabouço para o ano que vem e para 2026, último do atual mandato de Lula. Para o próximo ano, a projeção de superávit de 0,5% do PIB foi substituída pela meta de déficit zero, receitas iguais a despesas. Enquanto em 2026, o objetivo de superávit foi rebaixado de 1% do PIB para 0,25%. Torna o trabalho do Banco Central mais difícil, afirma Campos Neto sobre a mudança na meta fiscal do governo. O presidente do Banco Central diz que a eventual percepção de que não há âncora fiscal atrapalha. Economia dos Estados Unidos leva dólar à maior cotação em um ano. Política de juros americana, afrouxamento da meta fiscal no Brasil e tensão mundial levaram a moeda a fechar o dia em R$ 5,18, a maior cotação em um ano. Trump no banco dos réus. 12 nomes para julgar o ex-presidente. Julgamento criminal do ex-presidente dos Estados Unidos pela acusação de fraudar registros para esconder pagamento à atriz pornô com quem se relacionou, teve ontem a primeira audiência, com o desafio de encontrar 12 nova-iorquinos sem suspeição para formar o júri. Corregedor Nacional de Justiça afasta ex-juíza da Lava Jato. Luiz Felipe Salomão determinou o afastamento de Gabriela Ardent, sucessora de Moro na Vara de Curitiba, em caso sobre a criação de uma fundação que receberia recursos recuperados pela Lava Jato. A Associação de Juízes criticou a medida.
Professores de universidades federais dão início à greve. Desde ontem, ao menos 48 universidades e 71 institutos federais estão com as atividades paralisadas. Docentes pedem um reajuste escalonado de 22%, medida que não está no radar do governo. MST retoma invasões em meio a promessas do governo. O movimento fez 24 ocupações em 11 estados no chamado Abril Vermelho. Temendo desgaste com o agro e com suas bases, Lula lançou ontem programa para acelerar acesso à terra. Sem apoio externo para retaliar, Israel mede reação ao Irã. Enquanto mantém a posição de que fará uma ação militar para reagir ao Irã, Netanyahu é pressionado pelos Estados Unidos para não escalar o conflito e pelos alas radicais do governo a ser agressivo. Arquibancada marítima do show de Madonna. Devido à alta demanda para ver o show da cantora ao mar, Capitania dos Portos anunciou que embarcações precisarão de autorização da Marinha e terão que ficar numa área delimitada do mar de Copacabana. A secretária de Turismo sugere à cantora um roteiro carioca com mate na praia e samba do trabalhador. Por fim, legalização da cannabis avança. Desde a Holanda, em 1979, até a Alemanha, no dia 1º deste mês, já são 25 países que legalizaram ou descriminalizaram a cannabis. Flexibilização crescente pelo mundo, em consequência, levanta debate sobre malefícios do consumo frequente da maconha. Oceli. A capa do jornal O Estado de São Paulo de hoje, como vocês podem ver, traz como destaque essa mesma foto que a Lorena acabou de mostrar no jornal O Globo, na Praça Valiar, em Teherã, outdoor exalta lançamento de foguetes. Externamente, o governo iraniano apelou para que não haja resposta. Israel busca responder ao Irã sem afastar novamente seus aliados. O ataque iraniano reaproximou os Estados Unidos e potências ocidentais dos israelenses. Entre os cenários de revide discutidos estão cyberataque e ações contra locais-chave. Mas a manchete principal do jornal é sobre orçamento, igual manchete também escolhida pelo jornal O Globo. Governo reduz meta fiscal e adia ajustes das contas públicas. Na primeira mexida, desde que o novo arcabouço fiscal entrou em vigor, há menos de um ano, a equipe econômica anunciou mudanças na meta para as contas públicas em 2025 e 2026 e adiou a expectativa de que as contas do governo apresentem resultado positivo na comparação entre receitas e despesas. A meta de 2025 foi reduzida de superávit de 0,5% do PIB para 0%. O alvo para 2026 caiu de 1% para 0,25% de superávit. As metas de 2027 e 2028, já no mandato do próximo presidente da República, que ainda não haviam sido fixadas, ficaram entre 0,50% e 1% do PIB, respectivamente. O anúncio expôs fragilidades do novo arcabouço. O governo contava com aumento de arrecadação para cumprir a regra. Dúvidas sobre a arrecadação e o desempenho da economia vinham sendo apontadas por economistas. Outros destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo. Escritório de Advocacia de Ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, atende Odebrecht. Judiciário. Corregedor afasta 3 magistrados do TRF4 de Curitiba
e juíza que substituiu Moro. Montadora de Musk. Venda de carros da marca cai e Tesla vai demitir 14 mil funcionários. Ainda na área dos artigos e editoriais, MST invade áreas em 9 estados e no Distrito Federal. O presidente da Argentina encarta a Lula e, após defender Musk, Milei fala em aproximação com o Brasil. Futebol feminino, para encerrar, após protesto, técnico acusado de assédio sexual deixa o Santos. Lorena, é com você. A Folha de São Paulo traz como seu principal destaque: governo Lula deixa o ajuste fiscal para o próximo presidente. Promessa para 2026, superávit de 1% do PIB é adiado para 2028. O mínimo será de R$ 1.502 em 2025. Israel prevê revide contra Irã, mas tenta evitar guerra. O Gabinete de Guerra de Israel discutiu ontem opções para retaliar o Irã após o ataque de sábado. Tel Aviv, porém, manifesta preocupação em não gerar outra guerra na região. A intenção seria fazer ações coordenadas com os Estados Unidos. Ontem, o chanceler Mauro Vieira disse que a nota do Itamaraty, criticada por entidades judaicas, foi feita sem clareza da extensão do ataque. Sem carro popular, Planalto e Anfavea defendem crédito. Em júri histórico, Trump volta a se dizer perseguido. Donald Trump começou a ser julgado ontem por supostamente comprar os lenços de atriz pornô na campanha eleitoral de 2016. Esse é o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos. Ao chegar ao tribunal, ele afirmou ser vítima de perseguição política. CNJ afasta substituta de Moro na Lava Jato e mais 3 juízes. A juíza Gabriela Andes, que substituiu Sérgio Moro na vara de Curitiba, no Paraná, responsável pela Lava Jato, foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça. O corregedor Luiz Felipe Salomão afirma que ela é suspeita de atuar em desacordo com o Código de Ética ao conduzir acordo da operação. Milei envia carta, mas o encontro com Lula está distante. O presidente da Argentina, Javier Milei, escreveu nova carta para Lula, defendendo uma boa relação bilateral. A mensagem foi entregue pela chanceler Diana Mondino sobre o embate entre STF e Elon Musk. Ela disse que não haverá interferência na justiça brasileira. 40 anos do maior comício. Em 16 de abril de 1984, Anhangabaú recebeu o maior público em um ato pela Diretas Já. Ucrânia vive cansaço e tensão em guerra longa. Ucranianos se acostumaram ao medo desde fevereiro de 2022 com a invasão russa. Eles consideram, porém, que o conflito acontece há 10 anos e agora se acirrou. E, por fim, a foto principal da capa traz familiares no cemitério de Zakhdini, no oeste da cidade de Odessa, na Ucrânia, ao lado do túmulo de um parente morto em conflito. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Capa do jornal cearense O Povo de hoje traz como manchete principal: insegurança. Ceará tem março com o maior número de homicídios desde 2020. Estado registrou queda de 4,8% no número de roubos no mês passado. Ainda destaque na área de cidades: Ceará atinge média de chuvas a 1 mês e meio do fim da quadra chuvosa. Essa foto é do sangradouro do açude Mundaú, que fica no município de Uruburetama. No caderno Vida e Arte, o caderno de entretenimento do jornal Povo, diz: novo PAC. Ceará terá 15 novos equipamentos culturais e restauro de patrimônios. E um dos equipamentos que será restaurado é a foto aqui do Teatro José de Alencar, que fica no centro de Fortaleza e será contemplado com a reforma. Na área de economia, prefeito Sarto
faz reprimenda e novo presidente da Enel promete solução. Política. Juíza que substituiu Moro e 3 desembargadores são afastados. A reportagem especial de hoje do jornal é Exército de Israel promete resposta e Irã informa que reagirá em segundos. Economia. Lei de diretrizes orçamentárias do governo federal prevê salário mínimo de R$ 1.502 para 2025. Lorena. Bom, e a capa do Correio Brasiliense traz como principal destaque: governo muda meta fiscal e prevê salário mínimo de R$ 1.502. O governo federal apresentou ontem o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PLDO, com ao menos uma mudança relevante. A equipe econômica alterou a meta prevista no arcabouço fiscal lançado em 2023 e estabeleceu o déficit zero nas contas públicas em 2025. Antes, o objetivo era alcançar um saldo positivo de 0,5% do Produto Interno Bruto, o PIB. A mudança na meta fiscal foi necessária ante a frustração na estimativa de receitas, em parte devido à resistência do Congresso Nacional às propostas encaminhadas pelo Executivo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, manifestou preocupação com o recuo fiscal. Ele disse: torna o nosso trabalho muito mais difícil. O governo prevê um salário mínimo de R$ 1.502 em 2025. Etanol no Distrito Federal tem reajuste e está a R$ 4,20. Professores se juntam à onda de greve. Idosos do Distrito Federal vivem rotina de violência. Levantamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aponta a explosão de casos de violência contra a população de 60 anos para cima, em especial a partir da pandemia de Covid-19. Mais de 3 mil ocorrências foram registradas no ano passado. Com a justiça. O republicano Donald Trump é o primeiro ex-presidente americano a ser julgado criminalmente, acusado de suborno a uma ex-atriz pornô. Em campanha para voltar à Casa Branca, o magnata classificou o julgamento de ataque aos Estados Unidos, na chegada à Suprema Corte. O conservador responde ainda a 3 processos criminais que totalizam 91 acusações. STF decide regras das laqueaduras. Israel, governo garante revide. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu união à comunidade internacional contra o Irã e afirmou que haverá reação ao ataque sofrido. Marcha distante. NASA adia missão. O alto custo de 1,1 bilhões de dólares de trazer à Terra materiais colhidos no planeta vermelho provocou a decisão da agência. E por fim, CNJ afasta magistrados. O Conselho Nacional de Justiça vê ilegalidades em conduta da juíza Gabriela Ardes, da Foto, e dos desembargadores Carlos Thompson Flores, Loracide Lima e o titular da Lava Jato, Danilo Júnior. Oceli. Nas manchetes internas do jornal O Estado de São Paulo, nós temos como nota de destaque na coluna do Estadão, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy: Lula enfrenta campo minado no Congresso numa semana sem Haddad em Brasília. O presidente Lula está diante de um campo minado no Congresso esta semana. A pauta inclui votações que podem implodir a meta fiscal se o Centrão recuar nos acordos feitos com o governo antes da escalada da crise envolvendo o ministro Alexandre Padilha e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. O maior temor do Planalto é que deputados e senadores recuem nas tratativas e derrubem totalmente o corte de 5,6 bilhões de reais nas emendas de comissão. Com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no exterior, a tensão governista aumenta, pois fica mais fácil ou fica mais difícil o diálogo com os parlamentares. Resultado: há incerteza também sobre os rumos dos projetos de lei da reoneração
da folha salarial das prefeituras e do fim gradual do PERSE, que é a ajuda que o governo começou a dar na pandemia para o setor de eventos. Tudo está na pauta desta semana da Câmara Federal. Na página de editoriais, o primeiro diz: Era uma vez o arcabouço fiscal. Antes de completar um ano, arcabouço fiscal é desmoralizado por iniciativas do próprio governo e do Congresso, o que atropela as metas de superávit, ampliando o descrédito. O segundo editorial: uma jogada de risco do Irã. O inédito ataque a Israel expôs vulnerabilidades que podem ser exploradas pelos israelenses em prol de sua segurança e por seus aliados e os árabes em prol da estabilidade regional. Nas páginas de artigos, o primeiro é do Procurador da República Marcelo Veiga: salvo-conduto para atos antidemocráticos. Ele escreve: anistiar os crimes do dia 8 de janeiro significará esquecê-los. E o Brasil não pode esquecer quem conspirou contra seu regime democrático. O outro artigo: vigilância ativa nas eleições de 2024. É escrito pelo Frei Davi e pelo advogado Marlon Reis. O alerta é claro: não haverá tolerância para a usurpação de valores destinados a fortalecer a representação política de pessoas negras. Na área de política, Escritório de Ministro da CGU, Controladoria Geral da União, atende a Odebrecht. Governo renegocia acordos. Carvalho diz não atuar em decisões que impliquem conflito de interesses. Óbvio conflito de interesses. Escritório do Ministro da CGU advoga para Odebrecht na reviravolta de acordo de leniência. É a opinião do jornal. Corregedor afasta juíza substituta de Moro e 3 desembargadores lá de Curitiba. MST invade áreas em 9 estados e no Distrito Federal. Internacional: Israel busca resposta contra o Irã que não afaste novamente seus aliados. Após nota, chanceler diz que Brasil condena ataque. Erro do Irã foi grande. Israel não deve segui-lo. Em nova carta a Lula, o presidente da Argentina, Milei, fala em aproximação. São Paulo: ônibus aquático é liberado, mas viação responsável é suspeita de elo com o PCC. Comando Vermelho cresce no Rio de Janeiro, com disputas de milícias. Diabetes, álcool e poluição são os principais fatores de risco para demência. Na área de esportes, protesto de jogadoras pesa e treinador do Santos pede demissão. Alpinistas limpam as pichações da ponte estaiada. Caderno de economia: equipe econômica reduz meta fiscal e adia o ajuste das contas públicas. É a manchete de capa do jornal. Petrobras, um transatlântico à deriva. É um artigo escrito por Raquel Landim, jornalista e âncora da CNN Brasil. Texto de lei orçamentária só prevê cortes no INSS e em programa do agro.
Reajuste do mínimo, do salário mínimo, deve custar 36 bilhões de reais ao governo em 2025. Com fiscal e exterior, dólar chega a R$ 5,18. Arthur Lira quer fatiar a reforma tributária em 4 projetos. Ministério da Fazenda resiste. Ano começa com disparada de vendas de imóveis usados em São Paulo. Conselheiro é restituído ao cargo na Petrobras. Grupo de credores com 3 bilhões de reais deve ditar rumos na Assembleia da Light. E por último, na área de economia, com queda nas vendas de carros, o Tesla vai demitir 14 mil funcionários, Lorena. Bom, e agora passando para as páginas internas do jornal o Globo traz 2 editoriais. O primeiro, chamado Itamaraty reagiu a ataque do Irã de modo vergonhoso. Nota emitida na noite do ataque destoa da posição esperada diante da escalada do conflito no Oriente Médio. O segundo editorial, nova realidade do mercado de petróleo exerce maior pressão sobre Petrobras. Diante da crise no Oriente Médio, será mais difícil para a estatal segurar artificialmente o preço dos combustíveis. Na área de política, Lava Jato na mira. Corregedor afasta ex-juíza da operação e mais 3, além de manter Moro como alvo do CNJ. Zanin se declara impedido de analisar recurso de Bolsonaro. Ex-presidente contesta multa por impulsionar vídeo na rede com ataques a Lula. O ministro atuou como advogado do petista na ação. Relator do caso é Flávio Dino. O ministro Cristiano Zanin, do STF, declarou-se impedido para analisar um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra uma multa imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Antes de ser indicado para a corte, Zanin atuou como advogado na ação que gerou a multa. Bolsonaro questiona a punição imposta em 2022 por ter impulsionado um vídeo com ataques ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O relator do recurso no Supremo é o ministro Flávio Dino, que já negou um pedido para reverter a multa. Agora, a decisão de Dino está sendo analisada pelos demais ministros no plenário virtual da Corte. Ainda na área de política, o MST invade, direita reage e Lula promete terras. O movimento ocupou 24 propriedades desde a semana passada e o Planalto lançou ontem programa para a reforma agrária. Governadores de São Paulo e Goiás afirmaram que não permitirão novas ações do grupo. Relator vai propor que o comitê fiscalize uso de inteligência artificial. Novo órgão ligado ao governo reuniria membros de agências reguladoras e do Banco Central. O texto deve ser votado neste mês no Senado. Brasil pode ter mandato recorde de senador. Mini reforma eleitoral, se aprovada no Congresso, prevê período de 10 anos, além do fim da reeleição e unificação das votações gerais e municipais. Especialistas avaliam que novas medidas podem afastar população da política. 2,5 milhões de multas. Número de infrações por falta de cinto de segurança cresce em 25% no país. Professores decidem entrar em greve nas universidades federais. Docentes se unem à paralisação de servidores para pedir reajuste este ano, o que já foi descartado por ministros. Logística do garimpo é novo alvo na terra Yanomami. Operações fiscalizam postos de gasolina e buscam pistas de avião clandestinas para inviabilizar as atividades dos invasores. Ajuste mais frouxo. Governo muda metas e adia superávit para 2026, último ano do atual mandato do governo Lula. Mudanças dificultam o trabalho do Banco Central, diz Campos Neto. Segundo o presidente da autoridade monetária, sem contas equilibradas será preciso pagar custo mais alto nos juros. Salário mínimo terá alta real de 2,9% para R$ 1.502.
O valor serve de referência para mais de 50 milhões de brasileiros e é piso de benefícios do INSS. Revisão no Proagro e no INSS devem gerar 37,3 bilhões de reais. O governo já anunciou aperto no seguro rural e prevê ajustes em benefícios previdenciários. Fiscal e Estados Unidos levam o dólar ao maior nível em um ano. Divisa fecha alta de 1,24% a R$ 5,18, patamar mais elevado desde março de 2023. Na máxima do dia, depois de confirmada a mudança na meta para 2025, foi negociada a R$ 5,21. Ibovespa recua 0,49%. Governo quer que Petrobras espere antes de subir preços. A avaliação é que, apesar de valor dos combustíveis estar defasado, é preciso ver se haverá escalada do conflito entre Irã e Israel. Judiciário derruba a decisão que afastou o conselheiro da estatal. Sérgio Rezende voltará ao cargo até a análise da quarta turma do TRF3. Era da convergência na economia global pode estar perto do fim. Guerras, disputas comerciais, mudanças climáticas e novas tecnologias como a inteligência artificial levarão à reconfiguração do PIB mundial. Apple pede liderança global de smartphones para Samsung. Consultoria estima que vendas do iPhone cairão 10% no primeiro trimestre. Desinformação se espalha no Facebook do Canadá. Estudos revelados pela Reuters mostram aumento de compartilhamento de postagens não confiáveis. INSS aciona AGU por post sobre benefício nas redes. Influenciadores digitais e celebridades anunciam nas redes sociais assessoria para pedir salário maternidade, mas processo é gratuito e feito pela internet. Empresa diz cobrar 30% do pagamento mensal por serviço. E por fim, na área sobre o mundo, o povo de Nova York contra Trump. Ex-presidente diz que seu histórico julgamento criminal iniciado ontem é um ataque aos Estados Unidos. Agora, Celi, o que temos nas páginas internas do Jornal O Povo? O Jornal O Povo, na sua coluna vertical, escrito pelo jornalista Carlos Maza, o prefeito, a nota de destaque é que o prefeito Sarto, prefeito de Fortaleza, ironiza baixas na base aliada na Câmara Municipal. 3 vereadores deixaram a base. Cônsul do Povo, que era filiado, Cônsul, o nome do vereador é Cônsul do Povo, era filiado ao PSDB. O Bruno Mesquita era da base, mas era filiado ao PL, ao Partido Liberal. E Tia Francisca também era da base e ligada também ao Partido Liberal. Esses 3 vereadores foram para o PSD do deputado Gastão, que é o presidente do PSD em Fortaleza, e do ex-vice-governador Domingos Filho, que é o presidente estadual do PSD. A resposta do prefeito Sarto: não se perde o que não se tem. Internacional. Milei, presidente da Argentina, escreve nova carta a Lula em busca de aproximação. A missiva, que é a carta, que não veio a público, seria uma nova forma de reiterar a prioridade da Argentina na relação com o Brasil. Tandy sofre infarte aos 54 anos. Tandy, ex-jogador de vôlei, revelou ontem, 15, que sofreu um infarto na semana passada. O campeão olímpico está internado e afirmou que uma das artérias do coração chegou a 98% de entupimento. Cleiton Lima, saída de técnico do Santos. Cleiton Lima não é mais técnico do time feminino do Santos. Em nota divulgada pelo clube, foi confirmado que o afastamento foi um pedido do técnico, abre aspas, para preservar sua família, sua integridade e o próprio Santos, fecha aspas. Ele foi acusado ano passado de assediar atletas que faziam parte do elenco santista em 2023.
Após um processo administrativo não ter encontrado indícios de assédio, o clube voltou a contratá-lo, o que gerou protestos de jogadoras de diferentes clubes. Ele, o Cleiton Lima, nega os casos. Conselheiro é restituído na Petrobras. O desembargador Marcelo Saraiva, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sustou ontem a decisão liminar da semana passada que havia afastado o ex-ministro Sérgio Rezende do Conselho de Administração da Petrobras. Com isso, a expectativa de integrantes do governo é de que o presidente do colegiado, Pietro Sampaio Mendes, também seja restituído ao cargo antes de sexta-feira, quando o Conselho tem a próxima reunião ordinária. A reportagem especial da edição de hoje do Povo é sobre o conflito Irã-Israel. Promessa de resposta é ameaça de escalada. Esforço diplomático para evitar guerra em larga escala. Prefeito José Sarto diz que governo humano trata a Prefeitura de Fortaleza como rival. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará caça mandato do ex-bolsonarista cearense, hoje no governo Lula, Heitor Freire. Ele é ex-deputado federal. Nas eleições passadas de 2022, ele não conseguiu ser reeleito, né, pelo União Brasil, ficou na segunda suplência. E agora, por abuso do poder econômico, até o diploma de suplente foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. No entanto, o União Brasil, os votos foram validados, a punição foi individualizada e os votos foram aproveitados para o União Brasil, sem prejuízo para o partido. Corregedor do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, afasta juíza substituta de Moro e 3 desembargadores federais. Érico Firmo, na sua coluna, trata bandido bom. Ele não completa a frase, bandido morto. Ele diz, bandido bom depende que lado está. Ele trata da votação do deputado, sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Prefeito Sarto deseja ao novo presidente da Enel Ceará mesmo destino da Enel Goiás, que foi vendida. Críticas do Beach Park foram agressivas, mas situação foi pacificada, diz Nunes, o novo presidente da Enel Ceará. Após período chuvoso, Enel deve intensificar a manutenção preventiva e melhoria da rede. Economia. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.502 a partir de 2025. Ana Beatriz escreve na sua coluna de economia, Ceará entre os 10 estados com mais empresas no país. Petrobras anuncia estudos para descarbonização na Lubinó. Há 1 mês e meio do fim da quadra invernosa, Ceará supera a média de chuvas do período. Greve dos professores da Universidade Federal do Ceará tem alta adesão no primeiro dia de paralisação. Comando de greve foi instalado ontem na reitoria, nos jardins da reitoria da UFC, no Benfica. Ceará tem março com o maior número de assassinatos desde 2020. O editorial do jornal Povo escreve sobre a desigualdade em Fortaleza, é a terceira maior do Nordeste. E por último, é a manchete do Caderno de Esportes, no PC, caras novas no grupo. Fortaleza Esporte Clube se reapresenta após vitória sobre o São Paulo e conta com presenças de Martinez
e Renato Kaiser. Lorena. A Folha de São Paulo traz em seus editoriais: resposta de Israel deve definir rumos da guerra. Comedimento na retaliação ao ataque do Irã, como aconselhado pelos Estados Unidos, pode evitar a escalada do confronto. Posição do Brasil, por hora, é tíbia. Educação sem obras. Projetos para novas escolas e creches, a maior parte de gestões petistas, tem atraso vexatório. Na área de política, Gabriela Arnes, titular da vara da Lava Jato, e 2 juízes do TRF4 são afastados. Corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, tomou medida contra a magistrada que substituiu Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. A associação critica o afastamento de juízes e defende a revogação. Antes de afastamento, o tribunal negou o pedido da Petrobras. Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Presidente da Corte impôs 2 derrotas a um dos colegas e suspendeu o julgamento sobre tese proposta por outro. Ainda na área de política, o Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento que pode cassar o senador Jorge Seife. Parlamentar de Santa Catarina é acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2022. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, vice-procurador-geral eleitoral, diz que o investimento do empresário Luciano Hang ao candidato apoiado por ele, que colocou à disposição toda a estrutura empresarial disponível, por óbvio, criou uma desigualdade. Mendonça dá bronca em advogada em audiência com o governador de Mato Grosso. A Argentina não interfere na justiça do Brasil, diz chanceler de Milei. Lula lança programa após nova invasão do MST. O presidente diz querer mostrar o que se pode utilizar para a reforma agrária, mas sem pedir para ninguém deixar de brigar. Ainda na área de política também, maior comício das diretas uniu adversários no Anhangabaú. Datafolha indicou cerca de 400 mil pessoas no maior ato do Brasil até então. Seminário debate 40 anos da campanha por redemocratização. Estatal turbinada por Nunes vira peça de pré-campanha de aliado. Titular da São Paulo Obras capitaliza politicamente em Diadema contratos bilionários. Ministro da Defesa diz que corte na área será recomposto e que conversa com Lula a respeito. Israel confirma revide contra Irã, mas busca evitar guerra regional. Escalada de ataques fez comunidade internacional se pronunciar para tentar impedir agravamento do conflito. Trump faz de julgamento ato político e diz ser perseguido. Ex-presidente é acusado de comprar silêncio de atriz pornô durante campanha. Ataque à faca deixa 4 feridos em Sydney e polícia prende adolescente. Comissão recomenda que a Alemanha legalize aborto até 12 semanas de gravidez. Milei envia carta a Lula. Encontro segue distante. Chanceler Diana Mondino diz que mensagem ao brasileiro defende a manutenção da boa relação entre o Brasil e a Argentina. Maior universidade do país vizinho, UBA, declara emergência orçamentária. Ucrânia convive com sofrimento e cansaço em guerra longa com a Rússia. Moradores de Odessa vivem sob tensão enquanto conciliam alertas de mísseis com a vida cotidiana. E por fim, na área de mercado, o governo revê trajetória fiscal e adia ajuste para o próximo presidente. Mas agora também nós iremos conferir algumas das manchetes do jornal Correio Brasiliense, começando pela área de política. Governo revisa meta de 2025 para déficit zero. Ao apresentar PLDO, equipe econômica recua do superávit de 0,5% no ano que vem e muda outras estimativas e causa desconfianças. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma: vamos rever os gastos tributários para equalizar as contas de maneira que a despesa caia menos, a fazer a arrecadação voltar a um patamar razoável. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou: sempre que há uma mudança que torna a âncora fiscal menos crível, significa que você tem que pagar com custos mais altos do outro lado.
Proposta de mínimo do próximo ano é de R$ 1.502. Pela PLDO, o piso salarial pode ter um salto de 6,37% em relação ao valor que vigora atualmente, de R$ 1.412. Impacto sobre a Previdência ultrapassa os 34 bilhões de reais. Pacheco faz ponte em busca de solução. O presidente do Congresso tenta obter uma proposta dos governadores que possam servir de base para as negociações com o ministro da Fazenda. Sobre o Judiciário Brasileiro, direito reprodutivo entra na pauta do STF. Corte pode julgar amanhã ação que discute as exigências para a realização de laqueadoras e vasectomias no Brasil. Na área de economia, por fim, alerta com o petróleo. O mercado financeiro e autoridades brasileiras mantêm preocupação com alta, embora o valor do Brent tenha ficado estável. Agora, Celi, quais são os destaques do Valor Econômico? O Valor Econômico, na sua página, destaca Judiciário. CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, afasta a juíza Gabriela Hatz e outros 3 magistrados que atuaram em casos ligados à Lava Jato. Controle das redes. Em manifestação ao STF, Supremo Tribunal Federal, advogados do X, o antigo Twitter, do empresário bilionário Elon Musk, afirmam que a empresa vai acatar sim as ordens judiciais brasileiras. Na Web Summit Rio, regulação da inteligência artificial é um dos temas do evento. Vários países terão eleições e há uma janela de desproteção, diz Karine Rus, a manchete principal do jornal. Com esgotamento de estratégia de ajuste fiscal pela Receita, governo reduz meta de 2025 para 0. Mercados domésticos reagem mal a eventos no Brasil e no exterior. Retomar investimentos e a agenda da produtividade são grandes desafios. Sob pressão, Israel ainda avalia como dará sua resposta ao ataque do Irã. Banco Central deve estar dividido sobre a redução de juros. E por último, destaque na capa do Valor Econômico de hoje, Coca-Cola vende o laticínio Verde Campo de Minas Gerais. Você poderia ler as páginas internas agora do Valor Econômico? Sim, nós vamos conferir agora o que temos nas páginas internas do Valor Econômico, começando aqui com a coluna da Daniela Chiaretti, que fala sobre a saudade de quando havia mais peixinhos que plástico a nadar no mar. Sobre política fundiária, programa inclui 295 mil famílias na reforma agrária. Em meio a invasões, governo amplia o número de agricultores aptos ao benefício e tenta acelerar assentamentos. País enfrenta obesidade entre crianças pobres. As crianças brasileiras que estão em situação de pobreza estão ficando mais obesas. O aumento da obesidade passou de 11,1% para 13,8% entre os meninos e de 9,1% para 11,2% entre as meninas. Isso entre as idades de 5 a 10 anos. 3 em cada 10 meninos de 5 a 10 anos têm excesso de peso ou obesidade, 3,2 pontos percentuais a mais que o cenário anterior. Para meninas da mesma faixa, o total passou de 23,9% para 26,6%. Conflito entre Israel e Irã alerta para o preço defasado. Combustíveis. Valor cobrado pela Petrobras por diesel e gasolina em refinarias acumula meses sem mudança. Crise eleva pressão por reajuste e combustível pode puxar o IPCA. A inflação desacelera mais para os mais ricos entre fevereiro e março.
A inflação desacelerou em março frente a fevereiro para todas as faixas de renda no Brasil, com alívio maior para famílias mais ricas, mas são os mais pobres que têm inflação menor nos últimos 12 meses. O indicador IPEA de inflação por faixa de renda do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que a taxa caiu de 0,83% em fevereiro para 0,05% em março, entre as famílias de renda alta com renda domiciliar maior que R$ 21 mil. Na média, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, desacelerou de 0,83% em fevereiro para 0,16% em março. No segmento de renda muito baixa, a renda domiciliar menor que R$ 2.105, a preços de janeiro de 2024, a taxa de inflação recuou de 0,78% para 0,22% entre fevereiro e março. Casos de febre oropouche são 3 vezes maior que em todo 2023. Oceli. Continuando aqui com as manchetes internas do Valor Econômico, Brasil defenderá que Palestina se torne membro pleno da ONU. Criticado por Israel por notas sobre ataque do Irã, o chanceler vai às Nações Unidas dizer que o conflito não deve tirar foco de crise humanitária. Após críticas, o ministro diz que o país sempre condena, o país é o Brasil, sempre condena a violência. Comércio brasileiro com Irã, Israel é modesto. Decreto para distribuidoras deve sair em 15 dias. INSS pede à AGU, Advocacia Geral da União, que adote ações contra influenciadores. Governo zera meta de superávit de 2025 e abala confiança fiscal. Envio de regulamentação da reforma tributária deve ser adiado. É uma entrevista aqui com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com viagem de ministro para os Estados Unidos, Lula teria levantado a possibilidade de aguardar o retorno de Fernando Haddad para a apresentação dos textos. Governadores propõem IPCA mais 1% de juros para a correção de dívida dos seus estados. Andréa Joubert escreve: o novo anfitrião do poder e dono da bola. CNJ afasta a juíza da Lava Jato, atual titular, e 2 desembargadores. Internacional. Estados Unidos e Europa buscam evitar a ação militar de Israel contra Irã. Iranianos temem reação israelense. Primeiro julgamento criminal de Trump pode se arrastar por semanas. Preço de apoio inabalável a Israel está mais alto para Biden. O editorial do Valor Econômico de hoje tem o título: Governo muda meta e reduz o vigor do ajuste fiscal. Banco Mundial, para que te quero? Aliança discreta entre Israel e países árabes anulou ataques do Irã. Caderno de Empresas. Ana Maria Diniz concilia negócios da família, herança do pai e sua startup. IBEMA acelera planos no exterior e instala escritórios nos Estados Unidos. Thyssen busca comprador para equipamentos da Unigel. Leilão de rodovias no litoral de São Paulo prevê 4,3 bilhões de obras. Com foco em inteligência artificial, Misite responde por 75% da receita da Indra e busca sócio.
Na corrida dos softwares, a regulação fica para trás. Às vésperas da Assembleia, clima é de tensão na Petrobras. A Assembleia está prevista para sexta-feira. Fundos pressionam o estatal para tentar evitar falência da Sete Brasil. Desindustrialização do setor eólico acende alerta. Há mais de um ano, sem fechar contratos, empresas estão paralisando ou reduzindo produção. Inteligência artificial vasculha árvores na floresta. 9 anos após estreia, Coca-Cola decide sair do segmento de lácteos no país. Mudança de meta fiscal intensifica mau humor do mercado. Novos sinais de atividade forte derrubam bolsas em Nova York. Banco Central deve estar dividido sobre corte de 0,5 ponto. E por último, nas páginas internas do Valor Econômico, no caderno Investe, gestores de fortunas dobram de tamanho em 3 anos, diz estudo. Lorena. E agora nós vamos conferir as atualizações que tem no portal do Valor Econômico. Governo muda meta e abala confiança fiscal. Mudança sinaliza que a estratégia de ajuste pela receita é inviável e abre espaço para mais gasto e novo déficit no ano que vem. Rumos 2024. Nossa responsabilidade fiscal não é vazia, diz secretário da Fazenda. Veja a cobertura completa do evento Rumos 2024. Simone Tebet diz que ideal seria não mexer na meta, mas arcabouço fiscal é maior que isso. Revisão de metas é tiro no pé e indica que o governo jogou toalha na busca de receitas, dizem especialistas. Ministério Público de São Paulo faz operação contra grupo ligado ao PCC suspeito de fraudar licitações. Banco Central deve estar dividido sobre corte de 0,5 ponto, diz ex-diretor do Banco Central. Aliança discreta entre Israel e países árabes anulou ataques do Irã. Leilão de rodovias do litoral de São Paulo prevê 4,3 bilhões de reais de obras. Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Desbrave. Experimento mais caro do mundo causa prejuízo a Banco Central turco. Japão prepara ação antitruste contra Google. E se os juros americanos não caírem este ano? É o tema da coluna Valor Investe. IBGE vai vender mapa com o Brasil no centro do mundo. Sobre Michael Douglas, ator conta por que se irrita com os fãs de Wall Street. Globo Rural, Coca-Cola decide sair do segmento de lácteos no país. B3 cria plataforma para transação secundária de startup. Justiça do Pará volta a suspender licença da mina do Sossego da Vale. Mineradora vai recorrer de decisão que alega descumprimento de condicionantes ambientais. Na área sobre empresas, Ana Maria Diniz concilia negócios de família, herança do pai e sua startup. Às vésperas da Assembleia, clima é de tensão na Petrobras. Custo da política monetária é maior sem âncora fiscal, diz Campos Neto. Trabalho do Banco Central fica mais difícil se não houver credibilidade na área fiscal, afirmou o presidente da autoridade monetária. Iene tem menor cotação desde 1990 e pode recuar mais de 10%. CVM vai revisar regras de processo sancionador. Há espaço na política monetária para corte na Selic, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na área sobre o mundo, PIB da China cresce 5,3% em termos anuais no primeiro trimestre, acima dos 5% previsto. Em base trimestral, a China diz que seu PIB cresceu 1,6% nos primeiros 3 meses deste ano, acelerando sobre o ganho trimestral de 1,%, observando os últimos 3 meses de 2023.
Casal Biden publica declarações de rendas de 3,2 milhões de reais em 2023. Primeiro-ministro de Singapura deixará cargo em maio após 20 anos de mandato. Evento global de branqueamento massivo de corais pode ser o pior já registrado. Na área de política, envio de regulamentação da reforma tributária deve ser adiado. Com viagem de ministro para os Estados Unidos, Lula teria levantado a possibilidade de aguardar retorno para a apresentação dos textos. O governo promete incluir 295 mil famílias na reforma agrária até o ano de 2026. Governadores propõem IPCA mais 1% de juros para correção de dívidas. Embate com Elon Musk. Ex diz a Moraes que continuará cumprindo decisões do Supremo. Rumos 2024. Virada energética envolve união entre público e privado. Financiamento e combate à injustiça social e ao desmatamento também podem potencializar as vantagens do país na área. Guerras e baixa expansão global preocupam. Escola precisa ser o centro de integração para combate à pobreza. Tratar a desigualdade separada da economia é insuficiente. Por fim, na área sobre o Brasil, decreto para renovação de concessão de distribuidoras de energia deve sair em até 15 dias. Critérios de renovação dos contratos de concessão são esperados pelas empresas desde o fim de 2023. INSS pede à AGU que adote ações contra influenciadores. Casos de febre oropute são 3 vezes maior que em todo 2023. O Brasil não tem resiliência climática, diz diretora do ICS. E assim nós encerramos as manchetes desta terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Agradecemos a sua audiência e esperamos aqui você com a gente na TV da Transparência.